Continuando a nossa série de estudos, hoje o encontro 8, vamos falar sobre o tema fonte de dores. Então, ao longo desta série, temos falado sobre a família do reino e as relações entre o corpo de Cristo. Este é um encontro muito importante e que você seja aberto àquilo que Deus vai falar ao seu coração. Eu quero ler o texto base, que está lá em Romanos, no capítulo 14, versículo 13, que diz: Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Ao invés disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Todos nós, ao entrarmos na família de Deus, trazemos conosco bagagens, feridas e histórias do passado. A igreja, como o corpo de Cristo, é o lugar onde essas áreas podem ser restauradas. Mas, infelizmente, em vez de sermos instrumentos de cura, às vezes a gente pode acabar se tornando, mesmo que sem perceber, uma fonte de dor na vida dos nossos irmãos ou das outras pessoas. Este encontro, então, aqui, ele tem um convite, um motivo que é refletirmos seriamente sobre o impacto das nossas palavras, das nossas atitudes, das nossas reações na caminhada dos nossos irmãos na fé. Ou seja, o que nós vamos ver é que a igreja, o corpo de Cristo e a comunhão da igreja, quando a gente se reúne, é um lugar onde Deus ali tem a possibilidade de curar e nos abençoar. Porém, como é um lugar onde há relacionamento entre pessoas, é possível que em nossas reuniões, nos nossos momentos de comunhão, a gente pode também, se não cuidar, ferir uns aos outros. E aí a igreja, que é para ser um lugar de cura, pode se tornar então um lugar de dores. Mas como que isso acontece, né? Geralmente, essa dor causada dentro da igreja, ela não vem de uma agressão clara ou direta. A forma como essa agressão acontece no corpo de Cristo geralmente acontece através de palavras que são impensadas ou olhares mal intencionados, julgamentos apressados que a gente faz uns dos outros, indiferença ou mesmo exclusão que pode acontecer dentro do corpo, ou alguém que quer corrigir o outro, mas de forma apressada e acaba nesse processo machucando. Ou seja, as dores que surgem dentro da comunhão da igreja geralmente não são dores propositais, mas que podem acontecer nos relacionamentos. Quando não temos sensibilidade para as diversas realidades e sentimentos das pessoas ao nosso redor, podemos agir com dureza ou desprezo. Estamos levantando, nesse caso, quando agimos assim, barreiras ao invés de pontes, e Deus nos chamou para construir pontes, como já falamos em outros encontros. Jesus nos alertou sobre isso. Ele falou: ai do mundo por causa dos escândalos. É inevitável que aconteçam escândalos ou que os escândalos venham, mas ai do homem por quem o escândalo vem. Isso está em Mateus 18:7. Então Jesus está nos alertando que é comum ou é possível que nos relacionamentos aconteçam problemas, mas ele está nos chamando a atenção de que isso não pode ser algo comum ou não deve ser algo que a gente então tenha como normal. Não, a gente deve evitar isso. A igreja precisa ser a comunhão dos salvos, a comunhão da igreja precisa ser um lugar onde gere transformação e cura. Devemos nos lembrar que no reino não existe espaço então para orgulho espiritual ou superioridade moral. Cada pessoa está em uma jornada de crescimento espiritual. E cabe a cada um de nós, nessa jornada, sermos facilitadores uns dos outros, e não aqueles que colocam obstáculos. Como a gente viu no encontro passado, no encontro anterior, a gente tem uma responsabilidade que Deus nos chamou, que é suportar os mais fracos. Ou seja, isso passa por controlar e cuidar e agir de forma a amar os outros ao nosso redor. O próprio Jesus, há uma profecia sobre ele, que essa profecia depois ela é citada em Mateus 12:20, que diz que ele não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que venha então o dia da sua vitória e da justiça. Ou seja, Jesus ele não veio para esmagar o caniço, para maltratar, não. Jesus ele ensinava em amor. Claro, com firmeza, né, com uma doutrina que realmente as pessoas viam autoridade nele, mas ele fazia isso tudo com amor e a gente também, então, deve viver essa forma de relacionamento. Então, para que o ambiente da igreja não seja um lugar que gera uma fonte de dor, a gente precisa transformar ele em uma fonte de cura, tá? A boa notícia é que, como eu falei no início, o ambiente da comunhão da igreja é o melhor lugar para isso, para que seja um lugar de cura. Então, como que fazemos isso? Nós devemos começar primeiramente, né, dando lugar e pedindo ao Espírito Santo que nos torne agentes de reconciliação. E tem algumas práticas que nós podemos colocar, então, ou práticas que nós podemos desenvolver na nossa comunhão de momento que estamos juntos, né? Práticas como, por exemplo, aqui eu separei algumas, que observar com atenção as pessoas ao nosso redor,
acolhendo e se importando com as necessidades dos outros. A gente deve também evitar piadas, comparações ou críticas que façamos, né? E às vezes essas críticas podem estar disfarçadas de conselhos, mas a nossa ideia não deve ser essa, né? Nós devemos escolher amar e escutar as pessoas antes de tentar corrigir. Primeiro escute elas, entenda como elas se sentem, para que depois você possa então ter uma palavra de Deus para amar e abençoar as pessoas. Isso tem como base Tiago 1,19, né? Tiago lá fala: Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e ainda mais tardios para irar-se. Então, a gente ouve primeiro, entende a situação das pessoas, se importa com elas, para depois então dar um conselho seguindo a direção do Espírito Santo, certo? Isso parte também por a gente buscar sabedoria antes de falar. Isso está em Efésios 4:29, Paulo fala sobre isso, né? Sobre o cuidado com o que sai da nossa boca, falar com sabedoria. Ou seja, tudo envolve o amor. Devemos amar os nossos irmãos e se importar com eles, oferecer apoio sincero e prático, e não ter discursos prontos para as pessoas, né? Então você viu aqui, na verdade, práticas que são de um olhar de alguém que olha para as necessidades do outro, se importa e procura gerar no ambiente de comunhão um ambiente de cura, de acolhimento, de cuidado, e é isso que a gente quer colocar em prática. A reflexão desse encontro vai por dois caminhos, então. Primeiro, você reconhece que talvez teve algum momento ou alguma situação que você pode ter sido uma fonte de dor para alguém? Essa é a primeira reflexão que você deve fazer. Depois, você já se sentiu ferido por alguém dentro da igreja? E se sim, como você lidou com isso? Como você conseguiu superar isso? O compartilhar dessa situação pode ajudar os outros também a conseguir superar as suas dificuldades. Então, isso é importante. E hoje também eu quero trazer um desafio prático nesse encontro, que é que você ore ao Espírito Santo para que ele então te mostre ou que ele venha falar com você se por acaso você feriu alguém na comunhão da igreja. E aí você então possa orar por essa pessoa, para que ela seja abençoada, para que o Senhor prepare uma oportunidade, e então você converse com ela, peça perdão e humildade, para que possa haver cura, possa haver então restauração na comunhão da igreja. Amém, queridos? E por fim a gente ora então para que o Senhor venha nos dar, como a gente sempre pede, o coração semelhante ao dele, e que ele possa agir com restauração dentro da igreja, dentro dos nossos grupos, dentro dos nossos relacionamentos, gerando restauração, e a bênção dele venha sobre nós, sobre as famílias, e assim a gente possa gerar um ambiente de cura e não de dor. Amém? Deus te abençoe.